Beleza? Hoje eu vim falar de Mateus capítulo 9, versículo 9 a 13. Assim diz, versículo 9. Jesus saiu dali e, no caminho, viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: Venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus, alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que é que o mestre de vocês come com cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? O tom de pergunta, né? Digitando a página aqui. Virando a página para o resto. Versículo 12. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que as Escrituras Sagradas diz neste trecho. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não animais. Porque eu vim, já não é mais o trecho, né? Já é o próprio Jesus falando normal. Porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Esses versículos, né, falam no início como a chamada, né, de Mateus, né, um de seus discípulos. Mateus, também conhecido como Levi, né, na Bíblia. Isso retrata, né, a chamada de Jesus ao seu discípulo Mateus, né? Que, se você for reparar bem, Jesus fala, venha comigo. E Mateus, ele só vai, né? E nessa época, ele vai, né? Ele vai realmente. E nem pensa duas vezes, né? E nessa época, cobradores de impostos, eles tinham uma fama, né? Uma fama porque eles trabalhavam para Roma, né? E a Roma e o povo judeu, geralmente era o povo judeu, né? Os cobradores de impostos. E o povo judeu via isso com traição, um judeu trabalhando para Roma, então o povo tratava como uma fama, né? Isso. Mas eles ganhavam muito dinheiro, né? Eles eram ricos, né? Trabalhavam para Roma e ganhavam muito dinheiro, né? Eles eram ricos, né? Que eles até roubavam, né? Algumas pessoas. Era umas coisas assim, né? Eles até pegavam, né? Algum dinheiro a mais, né, pra ficar com eles, então é meio que isso, né? Os cobradores de impostos na época, né? Virar uma página aqui. Fiz um resumo, né, uma anotação sobre esses versículos que fala assim: Deus não quer só religião, que é os fariseus, né? Eles eram muito religiosos, né? Ele quer um coração arrependido e uma vida mudada. Por isso que Jesus fala, né, doentes, né? Por isso que Jesus fala doentes, né? Porque aqueles Porque o pecado é isso, né? O pecado é uma doença, né? Uma doença espiritual que mata, né?
E Jesus, ele fala, né? Eu sou o médico, né? Ele meio que afirma que ele é um médico, né? E por isso que ele fala, eu vim para... O médico não cuida dos doentes, né? Mas sim no... O médico, perdão. O médico vem para os doentes, né? E não para os que estão saudáveis. Então, Jesus, nessa primeira passagem, Jesus é meio que isso, né? Ele vem para os doentes, né? Por isso que ele estava sentado na mesa de cobradores de impostos, né? De pecadores, de pessoas de má fama, geralmente pessoas de má fama, né? De pecadores. Então, Jesus, ele meio que veio para essas pessoas, né? A primeira passagem dele foi isso, né? Ele veio para os pecados, né? Para tirar o pecado, né? Não para tirar o pecado em si, né? Do mundo, não, mas sim para que a pessoa possa ter o perdão e a misericórdia de Deus, né? Através dele, através da, da crucificação, né? Ser limpo, purificado, renovado, né? Uma pessoa nova, né? Que sai do pecado, né? Então Jesus, ele é meio que isso, né? Até então, porque se Jesus não fosse assim, né? Com aqueles pecadores, cobradores de impostos, eles nunca que seriam perdoados, né? Eles nunca teriam renovação, porque, porque era meio que uma, uma ignorância, né? Isso podemos dizer porque Jesus, como eu posso dizer, né? Como que eu posso dizer? Uma ignorância eu falo, tipo, é, deixa, deixa. Eu tô falando aqui, Jesus, se Jesus não fosse assim misericordioso, né? Não tivesse essa misericórdia, o homem nunca jamais veria a Deus, né? Então, Jesus, ele meio que se senta, né? Se senta na mesa com os pecadores, né? Para até então para até então eles veem, né? Até isso, né? Eles veem que Jesus, em Jesus há o perdão, né? Há o perdão. Claro, né? Jesus, ele não vai concordar com o pecado, né? Jamais, né? Tem até outros versículos, né? De João, né? João 8, 1 a 11, que fala sobre a mulher adúltera, né? Que ele meio que acolhe e perdoa ela, né? Mas ele fala no final, não peques mais. Então, Jesus, ele não concorda com o pecado, né? Mas ele acolhe aquele que quer mudar, né? E provavelmente esses cobradores de impostos, pecadores, eles estavam dispostos a mudar, né? Que estavam na casa de Mateus, né? E o próprio Mateus, ele estava disposto a mudar, né? Porque ele seguiu Jesus na hora, né? Ele nem hesitou, né? Ele foi na hora. E isso também ensina que quando que para seguir Jesus tem que ser assim, né? Você não pode ficar ficar no meio, né? Ficar, ai, mas eu vou perder tudo, mas eu tenho muito dinheiro, porque Mateus, ele era um cobrador de impostos, né? E ele tinha muito dinheiro, né? Ele era bem rico, então ele, digamos que ele tinha muitos bens, né? E Jesus chama ele, né? Jesus chama ele e ele vai imediatamente, né? Então, hum, a, então que isso ensina, né? Que isso ensina que vale a pena, né? Tem que ir na hora, né? Tem que ir imediato, né? Na hora. Quando Jesus te chama, né? Quando Jesus chama, né? E às vezes esse chamado pode até vir por coisa simples, né? Por uma pregação, né? Por uma notícia, pela própria palavra, né? Então, quando Jesus chama, né? É para nós ir na hora, né? Ir na hora, né? Ir na hora, caminhar com Ele e mudar, né? Mudar de vez, né? E sair, né? Desse pecado, desse erro, né? Porque não adianta, né? Como o próprio caso de Mateus, né? Adianta, né? Você ter vários bens, mas
Quando você morrer, daqui, sei, 10, 30 anos, você, você não vai levar nada, né? Você não leva nada, né? Pelo contrário, né? Se você for se apegar, né? Se você for apegado a bens materiais assim, você vai sofrer, né? Uma condenação eterna, né? A morte espiritual. Então, meio que Jesus, ele, ele meio que chama, né, esses homens a mudarem, né, a mudarem de caminho. Ele meio que acolhe eles, né, acolhe esses pecadores, né, esses cobradores de impostos, essas pessoas de má fama, para elas mudarem de caminho, né, para elas mudarem de caminho, mudarem de rota, né, de rota, e segui-los, né. Ele não está acolhendo o pecado deles, não. Jesus, ele não acolhe o pecado, ele tá, ele tá chamando, né, a pessoa para a mudança, né. Então, fica esse recado, né? Fica esse recado. Jesus, ele chama para a mudança, né? E aí, às vezes, ele pode estar nos chamando, né? Então, que fiquemos atentos. Falou!